A igreja é muito mais do que uma religião, um aglomerado de pessoas. É uma família de Deus. É uma família constituída pelo Senhor. Ao dar o seu filho, ao enviar o seu filho para morrer no lugar de cada um de nós. E nos constituir família de Deus, amém? Família bendita do Senhor. A igreja aqui está fazendo 39 anos. Eu faço 70 anos de igreja. Porque desde berçário, eu sou da igreja desde berçário. Meu pai, Misael Lima, minha mãe, Celi de Oliveira Lima, quando tiveram esse bonitão aqui, levaram-nos exatamente para o berçário da igreja. Eu convivo com a igreja desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. E eu louvo a Deus por Ele ter me escolhido e chamado na graça de Cristo para ver essa maravilha que é o povo de Deus, a igreja de Deus vivo. Amém? Nós vamos orar antes de ministrarmos a palavra. Pai querido e amado, louvado e engrandecido seja o teu nome, por todas as tuas obras feitas ao longo do tempo. E por esta obra, Senhor, que está continuada, a obra do Teu Filho amado Jesus Cristo, que está à Tua destra e intercede por cada um de nós. Obrigado porque o Senhor enviou o Espírito Santo para cuidar da igreja, para nos guiar em toda a verdade, para nos ajudar no testemunho que temos que dar a este mundo, em que Jesus Cristo salva, cura e liberta. Nós te agradecemos, Senhor, por fazermos parte da igreja do Deus vivo. Obrigado por esta igreja aqui em Folha da Rocha, Senhor, pelos 39 anos de vida. Quantas vidas salvas pela graça de Cristo. E que esta obra continue até a volta do Senhor Jesus. Abençoa a tua palavra que será lida e ministrada agora. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Amém. Antes de você se sentar, abra sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. São 37 versículos, nós vamos ler esse texto para tomar conhecimento do contexto, mas nós vamos tirar 3 aplicações aqui desta leitura. Se puder ligar o ventilador ali, obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número destes homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que autoridade e em nome de quem vocês fizeram isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram,
mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvir antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem que tinha sido, em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz e disseram: leia junto comigo. Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se levantaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de nosso Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamaram de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Podeis assentar, irmãos. Desta leitura vamos tirar 3 características de uma igreja que cumpre a sua missão no poder
do Espírito Santo. A igreja de nosso Senhor Jesus, desde o seu início, irmãos, sofre perseguições. Não é diferente nos dias de hoje. Neste exato momento, muitos de nossos irmãos estão sendo perseguidos por causa de sua fé em Cristo. Em países totalitários, em países onde não há liberdade religiosa. Irmãos nossos na fé estão sofrendo por amor a Cristo. Nós, os cristãos, fomos chamados à fé em Jesus para que nos reconciliemos com Deus, para fazermos parte da família de Deus. Fomos chamados para isso. Nós, os crentes em Cristo, temos a grande comissão de ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado. Por quê, irmãos? Porque de fato o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Deus fez isto para que a obra da cruz tivesse efeito e consequência na vida de todos aqueles que creem no seu Filho amado. Ao cumprir a missão de proclamar o Evangelho, a igreja conta com a provisão e o poder do Espírito Santo, mas também enfrenta oposição e até perseguição das pessoas que rejeitam a mensagem da cruz, pois a cruz revela seu Filho amado. Na cruz Jesus morreu pelos pecadores, sendo ele um santo, sem pecado, ele deu a sua vida por nós. A pregação do Evangelho denuncia o pecado da humanidade, mas também anuncia o perdão e a redenção, para que todo aquele que crê se arrependa, se converta a Cristo e passe a viver em obediência aos seus ensinamentos. No livro de Atos dos Apóstolos, vemos uma igreja, no início da sua jornada, cumprindo a sua missão no poder do Espírito Santo. E podemos destacar aqui 3 características desta igreja cheia do Espírito Santo. Começa pela sua proclamação. No capítulo 4, do verso 1 ao 22, nós destacamos duas virtudes daquela igreja. A primeira, fé. A segunda, coragem. A fé está relatada dos versos 1 até o verso 12. É a certeza de que a morte de cruz de Jesus e a sua ressurreição são o testemunho de que Deus nos ama tanto ao ponto de oferecer seu próprio Filho como o único sacrifício capaz de pagar o preço da nossa redenção. Se você observar logo no início o testemunho de Pedro após a cura daquele paralítico na porta formosa do templo, que causou grande admiração em toda Jerusalém e causou espanto nos religiosos, causou indignação e inveja dos religiosos, ao ponto de prenderem o apóstolo Pedro e o apóstolo João, por causa da sua proclamação da fé em Jesus. Será que a igreja de hoje está convicta do poder da obra de Cristo, que Cristo realizou na cruz? Será que nós estamos vivendo em plenas convicções da nossa fé? Porque aquela igreja sabia muito bem por que estava servindo a Cristo. Não por um modismo, não porque ia ali para satisfazer suas necessidades biológicas ou emocionais, mas porque o seu coração estava ardendo em fé pela obra da cruz. Na cruz, o que o Senhor fez? Ele pagou o preço do nosso resgate. A nossa vida estava hipotecada, estava prisioneira do pecado e prisioneira de Satanás, então precisava ser resgatada. Jesus, com a sua morte, o seu sacrifício na cruz, ele resgata a nossa vida. Na cruz ele destrói o poder, a influência e o poder devastador do pecado na existência humana. O que nós estamos vendo na nossa sociedade hoje, irmãos? Não é exatamente a manifestação do pecado em todas as suas dimensões? Violência contra a mulher, contra a criança, violência no trânsito, violência nas universidades,
embriaguez, tantas coisas ruins acontecem na nossa sociedade, e esta sociedade precisa saber que Jesus pagou o preço para resgatá-la. Precisa de alguém que proclame a obra da cruz, porque na cruz Jesus quebrou esta maldição do pecado na existência humana. Na cruz também a palavra de Deus diz que Ele derrotou os principados e as potestades. A igreja é constituída de um povo livre das garras do diabo, amém? A Bíblia fala que ele não tem poder sobre nós, porque nós estamos debaixo do poder da obra de Cristo. Mas na sua ressurreição, Jesus não apenas morreu, mas ele ressuscitou gloriosamente no terceiro dia. E a consequência da sua ressurreição é que ele venceu o poder da morte, para nos dar a certeza de que um dia também nós vamos vencer este poder da morte. Um dia nós vamos ressuscitar com ele em glória, para habitar eternamente com o Senhor. Jesus compareceu na sua ressurreição diante do Pai para ser o nosso mediador. Lembra-se quando no domingo da ressurreição Maria Madalena queria abraçar o Senhor Jesus e ele disse: não me toque, porque ainda não subi para o meu Pai. Naquele momento ele subiu para o Pai, levando o seu sangue como sacrifício único para a remissão de toda a sua igreja. A igreja de agora e a igreja antiga. A igreja do Antigo Testamento também foi redimida pelo sangue do Cordeiro na sua ressurreição. Jesus garante a todos os seres humanos que ressuscitarão. Os crentes vão ressuscitar para a vida eterna, os descrentes para a condenação eterna. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos 8. Olha o que diz a palavra. Romanos 8, de 1 a 11. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em... Então, quem não está em Cristo Jesus está condenado. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isto Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Ele. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos fará o que, irmãos? Vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vós. A obra que Cristo realizou na sua ressurreição, para também garantir que a nossa vida será ressuscitada com Ele em glória. Amém, irmãos? Esta fé estava viva no coração da igreja, mas também havia coragem, a intrepidez em falar do que viram e ouviram em face da oposição e até de ameaça. Veja lá no capítulo 4, verso 8, o que Pedro diz:
Portanto, Atos 4, verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades e povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus, olha que coragem, em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, a pedra que sustenta a estrutura. Num portal de pedras, feito de pedras, aquela pedra que fica no meio, que é chanfrada, ela dá um encaixe perfeito para que as demais se apoiem nela e o portal não desabe. Aquela é a pedra angular. Cristo foi colocado no meio, entre nós e Deus, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Os judeus rejeitaram Jesus, rejeitam até hoje, mas Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, sobre a terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É preciso ter coragem neste mundo para proclamar Jesus Cristo, principalmente aqui no Rio de Janeiro. O que fizeram no carnaval passado com a pessoa de Jesus? Debocharam dele, o arrastaram, simbolizaram Jesus perdendo para Satanás. Mas a Bíblia diz que Jesus não perdeu para Satanás, não. Jesus venceu os principados e potestades. O mundo debocha da fé em Cristo, mas a igreja é salva por esta fé. E a igreja proclama com coragem esta mensagem. Segunda característica deste texto é a devoção da igreja. Está no verso 23 ao 31. O que a igreja fez quando Pedro e João foram soltos? Eles oraram. Eles caíram de joelhos e fizeram oração. E a oração deles é esta que está no versículo 23, no versículo 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Deus é o que, irmãos? Soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, mostrando que Deus estava atuando desde o princípio, na criação, na providência e na redenção. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Isto é um salmo bíblico, um salmo de Davi. Porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, gentios e gente de Israel se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Então o que eles fizeram não estava fora do programa de Deus. Deus enviou Jesus Cristo exatamente para ser rejeitado. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, sobre os que creem no seu nome. Então a morte de Jesus Cristo não foi um acidente de percurso, não foi um erro político, não foi um erro de cálculo, foi algo predeterminado pelo Pai para que a igreja existisse, para que nós fôssemos salvos e resgatados. Então veja, a importância da oração, a igreja orando. E quando eles terminaram de orar, o que aconteceu? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam, todos ficaram cheios do Espírito, e com ousadia faziam o que? Anunciavam
a palavra de Deus. A oração, irmãos, é fundamento da igreja. A igreja precisa manter esta comunhão com Deus. Salmo 118, versos 5 e 9. Olha o que diz o Salmo 118. Na angústia invoquei o Senhor. O Senhor me ouviu e me pôs a salvo. O Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O Senhor está comigo para me ajudar. Por isso verei a derrota de quem? Dos meus inimigos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Os apóstolos estavam sendo ameaçados pelas autoridades de Israel para que não anunciassem a fé, a ressurreição dos mortos no nome de Jesus. Eles se calaram? Eles ficaram paralisados com esta ameaça? Não. Eles proclamaram o nome de Jesus, mas a igreja estava em oração. Eles foram libertados naquela ocasião porque a igreja estava orando por eles. Amém, irmãos? Quando a igreja ora, Deus age. Ter a certeza de que o Senhor vai intervir e que Ele vai nos encher do Espírito Santo. Veja, no capítulo 4, verso 31 de Atos, quando a igreja acabou de orar, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quem quer ficar cheio do Espírito Santo aqui? Então cultive uma vida de oração. Oração na igreja, não só oração em casa, oração coletiva. Veja que aqui é oração coletiva, oração da igreja. A igreja reunida e unida em oração. O que diz o Salmo 133? Oh, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, que desce para a orla de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes do Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A reunião da igreja não é para fazer festas. Festa faz parte. Churrasco faz parte. Salgadinho faz parte. Mas a reunião da igreja é para curvar a sua cabeça, para dobrar o seu joelho e clamar: Senhor, enche-nos do teu Espírito, ajuda-nos a cumprir a nossa missão. E a terceira característica desta igreja que vemos no texto é a convivência da igreja. Eles estavam reunidos, não apenas reunidos, mas unidos. Havia um só coração, uma só alma. Veja no verso 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Eu quero incentivar a igreja, os pastores, a buscar um louvor de Guilherme Kerneto sobre este texto. Da multidão dos que creram, era só um coração e alma, uma somente, uma semente. E vai por aí afora. Um louvor maravilhoso que fala sobre a unidade da igreja e o papel desta unidade eficaz na proclamação do Evangelho de Cristo, no acolhimento de pessoas para a transformação de suas vidas. Veja no verso 33, havia abundante graça sobre eles. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. O que significa isso, irmãos? Que a palavra que saía da boca deles alcançava corações e transformava vidas. A graça de Deus é tão poderosa, a graça de Deus é salvadora, e a graça ela é manifestada quando uma igreja está unida e ela proclama Jesus Cristo, não apenas com a sua boca, mas com as suas atitudes, com os seus gestos, com as suas ações e com as suas reações.
Veja que a atitude da igreja foi de receber os apóstolos, foi de pedir a Deus direção para continuar pregando o testemunho do Evangelho a despeito da perseguição. Irmãos, nada vai destruir a igreja no Brasil, a não ser que a igreja abandone a fé, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós vamos passar por tribulação, estamos passando, já estamos passando por angústias, mas não olhe para essas angústias, olhe para aquele que venceu. Vamos olhar para Jesus, o autor da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé, diz a palavra, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, mas agora ele está assentado à destra da majestade e intercede por nós. Amém? Havia o que naquela igreja também, na convivência? Solidariedade voluntária. Olha os versos 34 e 35. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. A igreja tem um papel social neste mundo, não para fazer proselitismo, não para fazer política, mas para atender a necessidade real das pessoas. E esta igreja aqui é um exemplo. Esta igreja faz isto. Esta igreja vai de encontro aos necessitados e acolhe, abraça, supre. E a gente tira uma lição desta igreja primitiva, do que eles fizeram. A vida dos apóstolos e dos irmãos do primeiro século nos traz exemplos a ser seguidos, irmãos. Quais são esses exemplos? Proclamação fiel do Evangelho. Vocês devem dar graças a Deus que vocês têm aqui um pastor fiel à palavra de Deus. Pastores fiéis à palavra de Deus. Não só o pastor Levi, mas o pastor Natanael também. Que zelam por ensinar as Escrituras, por proclamar o Evangelho. Há muitos locais que a Bíblia é apenas um apêndice. Tem muito mais show, muito mais mensagem coach do que proclamação do Evangelho. Mas aqui vocês ouvem da boca dos seus pastores que Jesus Cristo é o Senhor, a sua obra eficaz. Proclamação do Evangelho. Temos também a devocionalidade da oração comunitária. Aquela igreja enfrentou tudo que enfrentou, até os leões, porque eles estavam unidos em oração. Eles sabiam em quem eles tinham crido. Eles sabiam que Deus estava guardando não apenas o corpo deles, mas a alma deles. O coração deles estava guardado no Senhor. Como é bom quando a gente tem o coração guardado no Senhor, não é verdade? Passamos por lutas, passamos por aflições, doenças, enfermidades, escassez, mas o coração está em paz. Quem está com o seu coração em paz? Isso não vem de você, isso vem do alto, isso vem de Deus. Ele é a nossa paz. E em terceiro lugar, aquela igreja é um modelo para nós na sua convivência amorosa, fraterna e solidária. Logo no final do texto vai destacar uma figura muito importante no testemunho do primeiro século. Barnabé, José Barnabé, filho da consolação, um homem rico da cidade de Chipre, que era parente de João Marcos, é primo, né? Primo de João Marcos, e que se tornou um grande ministro da palavra, participou junto com o apóstolo Paulo, se tornou um homem acolhedor. Quando Paulo foi rejeitado por ter se convertido a Cristo, ele que era perseguidor da igreja, ele foi rejeitado em Jerusalém e ficou 3 anos em Tarsis, fazendo um retiro espiritual, aprendendo com Jesus pessoalmente. Quem que foi buscar Paulo? Quem foi buscar? Barnabé.
Barnabé foi buscar Paulo, apresentou aos apóstolos, se deslocou junto com ele para a Antioquia da Síria, participou ali em alguns anos do ministério, e o Espírito Santo separou ele e Paulo para a primeira viagem missionária. Aquele irmão, Barnabé, abençoou muito a igreja, não só com seus recursos, porque ele era um homem rico, mas também com a sua vida piedosa. A igreja, irmãos, ela é um diferencial neste mundo, porque ela acolhe todo tipo de pessoas, não há acepção de pessoas, ricos, pobres, velhos, jovens, cultos e incultos, todos nós fazemos parte de um só povo, somos regidos por um só Senhor, e recebemos o mesmo Espírito de Deus para guiar a nossa vida para toda a eternidade. Que o Espírito Santo venha nos encher também do poder e graça, para que também nós hoje possamos continuar cumprindo o ID de Jesus, proclamando o seu Evangelho, orando em todo o tempo e abençoando uns aos outros no amor de Cristo e com a nossa vida cheia do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Coloque a sua mão no seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra foi entregue e o Senhor sabe como ela alcançou a cada um de nós, em que ponto, de que maneira, para fortalecer as nossas convicções, para nos encher de coragem para vivermos neste mundo hostil, este mundo que cada vez caminha nas trevas. O império das trevas é uma realidade neste mundo, mas o reino da luz também o é. Nós te agradecemos porque a igreja não faz parte do reino deste mundo. A igreja de Jesus Cristo é um povo redimido, um povo separado, um povo santificado, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então permita, Senhor, que cada pessoa que aqui está seja revestida do Teu Santo Espírito, e que o Senhor olhe para as ameaças que todos nós sofremos e conceda que cada um de nós continue firme na fé, proclamando com a vida, com a voz e com a vida, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós te entregamos a nossa vida em Tuas mãos e te pedimos que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Amém. Pastor. Obrigado, bispo. Podem sentar a igreja. Pedir aqui que os obreiros. Uma cadeira. Eu vou chamar uma irmã aqui que está comigo já, caminha comigo há mais de 40 anos. Manita, nós fomos obreiros juntos, lá na igreja de Irajá, no início da década de 80, com o pastor Dilene, saudoso pastor Dilene. E depois ela veio, pode subir, veio para Coelho da Rocha e está com a gente aqui, esses anos todos, podemos dizer, usando um linguajar lá do Nordeste, que ela também é do Nordeste, Recife, né? Recife, pau para toda obra. Se precisar da irmã Anitta, é com ela. Se tiver com a luz no hospital tomando conta de alguém, ela fica. Parente de alguém, ela fica. Nos auxiliou muito em visita nos hospitais, saindo comigo, com os irmãos, visita nos lares. Para ela não tem tempo ruim, nem chuva, nem sol, nem frio,
nem calor, nem vento, né? E eu falei com ela que iria ordená-la, né, ao diaconato, aí no caso diaconisa. Uma pena que a irmã dela não está aqui, porque já partiu com o Senhor, a irmã Stefânia, não é? Caminhava com ela também para tudo quanto era lado, adoeceu. E uma das coisas que eu sempre lembro quando chegava na casa dela: como é que está, irmã Stefânia? Com Jesus no barco está tudo bem. E ela lá doente, e só falando que Jesus estava no barco, doente, e Deus a recolheu. Mas ela está aqui hoje para ser ordenada a nossa primeira diaconisa da nossa igreja. Queria chamar aqui os pastores, bispo, apóstolo, vem cá, você vem. Hoje nós estamos recheados de pastores, bispo e apóstolo, amigos já de longa data, não é? E nós vamos consagrar a nossa irmã Anitta a diaconisa. Vou pedir os pastores, tem suas mãos para cá. Amado Deus, soberano Pai Celestial, como pastor, regente dessa igreja, ministro do teu Evangelho, eu ordeno a minha querida irmã Anitta a diaconisa dessa igreja aqui local. Pai querido, que tu possa cobri-la com a tua graça, com o teu poder, sabendo que ela é uma mulher já cheia do teu Santo Espírito, e que ela continue, ó Deus amado, a te seguir e te servir com integridade, como ela sempre fez. Então, eu a consagro a diaconisa em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E que toda a igreja diga amém? Amém. Vamos agradecer pela vida de irmã Anitta. Pai querido e amado, obrigado pela vida de irmã Anitta. Por ela dispor o seu coração para servir a Ti, servindo a igreja. Ela faz parte do rol de tantas mulheres que serviram ao Senhor Jesus com a sua vida, com seus talentos, até mesmo com seus bens. Nós te agradecemos por ela, Senhor. Que o ministério dela seja reconhecido nesta igreja, que muitas almas sejam abençoadas através da vida dela, e que o teu nome seja glorificado não só nela, mas em toda a sua família. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Ajuda ela aqui a descer. Misericórdia! Amém. Pega a cadeira ali também. Ok? Chamar aqui Leandro e a Sara. Bom, o Leandro todo mundo conhece, né? Está conosco já há bastante tempo. Tive o privilégio de pastorear a saudosa mãe Iracilda, sua mãe. Pena que não está aqui, mas está com o Senhor descansando. Seu pai, Diácono Kleber, também descansando com o Senhor. E ele tem demonstrado ao longo desse tempo um homem íntegro, né? Casado com a minha filha Sara. Os dois têm demonstrado fidelidade,
a essa igreja, e Deus tocou no meu coração de ordená-lo ao diaconato, se ajuntando com os demais que já existem aqui. Para mim é um privilégio de ter ele como diácono e como meu genro. Meu genro já era um privilégio, né? Porque ele cuida bem da minha filha. No dia do casamento eu entreguei a ela nas mãos. Ele falou: está aqui o meu tesouro, e você agora vai tomar conta, né? São quantos anos? 14 anos de casados, né? E na presença de Deus. Leandro, como pastor regente dessa igreja, ministro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eu consagro você ao diaconato dessa igreja. Eu o abençoo para que essa função diaconal seja feita com excelência, que tu possa continuar a testemunhar do Senhor, aonde quer que você for e estiver, e ajudando a Deus amado na condução desse rebanho com os demais diáconos. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Amém. Vamos agradecer pela vida do Leandro, pela vida da Sara, por esse passo de fé e de compromisso que eles estão dando diante de Deus e diante da igreja. Pai querido e amado, obrigado pela vida do Leandro e da Sara. Nesta noite estão firmando o compromisso, Pai, de servir o teu povo, de ser aqueles servos que estão disponíveis, dispostos e disponíveis para ajudar pessoas na comunidade de fé, na igreja, e que o testemunho deles não fique apenas circunscrito à igreja, mas que lá fora, Senhor, eles sejam um exemplo de casal, de cristãos, de pessoas comprometidas com a fé em Jesus. Abençoa a Sara para que ela, com sabedoria, ajude o seu marido a exercer esse ministério. E que o Leandro, Senhor, adquira muita intrepidez na fé, como diz a tua palavra. Que ele cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, servindo junto com os demais diáconos nesta casa, com excelência, com sabedoria, com comprometimento total à tua obra, Senhor. Nós abençoamos e te agradecemos pela vida deste casal, em nome de Jesus. E que a igreja diga amém. Amém. Confesso que eu fiquei muito surpreso quando o pastor ali falou que a irmã é a primeira diaconisa que essa igreja está levantando. E sempre que eu venho nessa igreja, eu aprendo uma lição. Vejo da seriedade como as coisas são conduzidas nessa casa. Falei para a irmã que ela me lembra Romanos 16, quando Paulo fala: recomendo a nossa irmã Febe, que tem sido grande cooperadora, né? E tudo isso eu ouvi o pastor Levi falar a respeito da irmã. Deus abençoe. E Leandro e Sara, com muita alegria, recebi o convite do casal e vim, e isso me enche de alegria e emoção. Deus abençoe. Estou muito feliz essa noite. Glória a Deus. Alguém fica de pé. Chamar aqui o Ministério de Louvor.
Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu me sou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Esse é o todo tempo, e todo tempo tu és santo. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Quando se faz e me guia em meu fogo, na escuridão, a presença me conforta.
Quero agradecer a todos pela sua presença aqui. Eu vou pedir depois que a Anitta, Leandro, Sara ficassem aqui à frente. Eu vou encerrar o culto. Aí você vai poder cumprimentá-los. Tá bom? Coloque sua mão no coração. Querido Deus, obrigado por essa noite, ó Deus, tão significativa para todos nós, particularmente para mim, como pastor regente dessa igreja. Sou grato ao Senhor, ó Deus, por esses 39 anos da igreja aqui em Coelho da Rocha. Todos nós podemos dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, porque se não fosse a tua ajuda, não teríamos chegado. Não há mérito nenhum nós, o mérito é do Senhor. Muito obrigado a Deus pela presença de cada pessoa, de cada irmão, de cada irmã, dos nossos visitantes. Graças eu te dou pela presença do bispo Paulo Lima, apóstolo Wilton, pastor Ignaldo, os demais que vieram de alguns lugares, meu cunhado Sancler, meu irmão Jorge, minha cunhada Márcia, minha irmã Leila, todos os parentes do Leandro que aqui estão, primo, tia, mãos, sobrinhos, ó Deus amado, muito obrigado, Deus. Leva-nos em paz agora aos nossos lares. Conduza-nos, ó Deus, com a tua paz, proteção, segurança. E nos conceda, Deus amado, uma noite tranquila. E nos dê um sono reparador. Que amanhã seja um novo dia para todos nós. Independente se vamos levantar com o pé direito ou com o pé esquerdo, não importa. O que importa para nós é que o Senhor esteja do nosso lado e seja o nosso guia. Que esta semana que começou hoje continue sendo uma semana abençoada por ti. E que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo te abençoe, te guarde e te dê paz. Boa noite. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça que o nosso Deus é um Deus bom em todo o tempo. A senhora falou que vai tirar uma foto? Então tá bom. Quem vai tirar a foto? Como todo aniversário da igreja, a igreja já está acostumada, né? Nós temos aqui visitantes. Vamos fechar o corredor. Quem puder chegar mais para frente para sair na foto. E o Guilherme vai tirar a foto lá de cima.